Olá pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula do dia 14/4/2020. O conteúdo da aula de hoje são métodos de instrução. Então vamos iniciar procurando definir a palavra instrução. O que seria instrução? É um ato ou um efeito de instruir ou instruir-se. Você pode instruir alguém ou instruir a si próprio, né? Pode ser definido também como um saber, uma erudição, uma explicação dada para um determinado fim. Então você vai explicar, alguém sobre um determinado conceito, por exemplo. E por fim, instrução pode ser definido como um ensino, um aprendizado ou até mesmo a educação. Então aí está, os conceitos básicos ou as definições básicas para a palavra instrução. E instruir, o que significa instruir? A gente poderia dizer que instruir é transmitir conhecimento a alguém, ou a alguma pessoa. Também você pode definir instruir como ensinar, ou até mesmo adestrar, habilitar. Na educação não cabe muito bem essa palavra, adestrar. Adestrar está mais voltado para animais, Você adestra um cão, você adestra um cavalo. Mas, de qualquer forma, instruir também significa adestrar, Pode ser definido também como esclarecer, informar. Informar, no mundo de hoje, está sendo muito importante, A gente tem acesso aí a toda hora, a qualquer tipo de informação que você desejar, você tem acesso. E, por último, instruir pode significar também adquirir conhecimento. Aí sim, adquirir conhecimento, aquisição de conhecimento. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque as pessoas hoje, elas às vezes estão muito informadas, tem muita informação, mas tem pouco conhecimento e muito menos ainda sabedoria, Passemos agora a palavra instrutor. Às vezes o professor de educação física, ele é chamado de instrutor, Então o que seria essa palavra, a definição para essa palavra, instrutor? Instrutor é aquele que orienta a experiência de aprendizagem. Eu acho muito importante essa questão, de orientar a aprendizagem, o ensino. Às vezes as pessoas falam, eu vou ensinar alguém. Eu penso que ensinar é muito complexo, A pessoa falar ensinar, eu penso que é mais, a função do professor é mais orientar. O sujeito, ele aprende se ele quiser, Eu falo que ninguém ensina ninguém. A pessoa aprende se ela quiser, se ela tiver disponibilidade para aprender. Então, o professor, no caso, o instrutor, ele orienta. E o instrutor também, ele avalia, o processo de aprendizado. Ou seja, ele vai avaliar, o aprendiz naquelas habilidades que foram trabalhadas. Vamos entrar agora, então, falar especificamente sobre os métodos de instrução. E isso voltado para a nossa área, a área da educação física, Como que nós, professores de educação física, a gente pode proceder para estar ensinando, ou orientando alguém, na prática de uma habilidade motora, uma habilidade psicomotora, no nosso caso específico, mais voltado para as habilidades esportivas, Então, esse é um questionamento muito interessante de se fazer, Como que nós devemos estar nos movimentando para poder estar passando essas informações para os nossos alunos, para que eles possam desenvolver as tarefas motoras de forma habilidosa. Então, você poderá escrever verbalmente, o que o seu aluno vai fazer,
demonstrar na prática essa habilidade, e aí eu costumo dizer que o professor de educação física ele não tem por obrigação ser craque em todas as modalidades esportivas, né? Mas ele tem que ter um conhecimento mínimo para que ele possa fazer uma demonstração lá numa aula com seus alunos, vamos supor, os alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Você vai demonstrar como se faz um arremesso lá no basquete. Então você tem que ter o mínimo de competência para poder fazer, desenvolver ou demonstrar essa tarefa. E o professor ele pode também usar a combinação dessas duas formas, ou seja, eu vou descrever e ao mesmo tempo eu vou demonstrar. Eu posso demonstrar como se faz uma bandeja no basquete e ao mesmo tempo que eu vou desenvolvendo a tarefa motora, eu vou também verbalizando para que os alunos vão acompanhando todos os meus passos, os meus movimentos. Ok? Agora aqui um questionamento, né? Será que nós, professores, a gente sabe o bastante sobre a eficiência desses dois métodos, né? Ou desses dois meios de comunicação, ou seja, a verbalização e a demonstração? Será que a gente é competente o bastante para decidir qual desses dois componentes a gente vai utilizar, né? Ou a gente deveria utilizar em determinada situação, ou há situações que a gente vai ter ou a gente pode, né, fazer uso dessas duas ferramentas. Eu posso, como eu disse anteriormente, né, executar lá a tarefa motora e ao mesmo tempo verbalizar. Então a gente vai falar agora especificamente da demonstração. Demonstrar o desempenho de uma habilidade é uma forma de comunicação muito comum, né, entre os profissionais da educação física. Então a gente às vezes até mesmo sem perceber, né, a gente já está demonstrando determinada habilidade. Você lá na aula, você já vai, vamos supor, eu vou passar para os alunos como executar o passe de peito no basquete. Então, eu com a bola na mão, de repente eu já estou executando o movimento, né? Então, isso na nossa área, por ser uma área muito prática, a gente tem esse hábito. E a gente encontra, né, demonstrações de várias situações de aquisição de tarefas motoras ou de habilidades motoras. Não só nos jogos esportivos coletivos, mas em todas as outras habilidades. E aqui no caso aqui, a gente colocou um exemplo da dança, né? Demonstrando aqui com essa figura aqui, que não tem nada a ver com dança, mas é uma caricatura, né? Para chamar a atenção aí que a gente pode estar utilizando da demonstração em diversos tipos de tarefas, não só na nossa área da educação física. E um outro questionamento: por que nós, professores de educação física, a gente é muito adepto da demonstração quando a gente parte aí para essa área do ensino, né, das habilidades motoras? Alguns autores eles acreditam que o aprendiz ele vai receber muito mais informações em menos tempo quando ele assiste a uma demonstração. Então, os professores de educação física, na sua maior parte, também acreditam que demonstrando, né, eles podem economizar tempo e que o aprendiz ele vai captar melhor as informações. Então é isso, no processo de ensino-aprendizado, né, o aluno, o aprendiz, ele pode observar um modelo treinado e observar modelos não treinados. O que seria isso, modelo treinado? Você pega lá, por exemplo, no futsal, você pega o Falcão, né, que é um modelo super treinado, ou seja, o melhor jogador de futsal de todos os tempos. E o modelo não treinado seria aquele modelo dentro de um grupo, por exemplo, numa turma de escola. Você pega ali um aluno, né, que está no mesmo nível de conhecimento do seu colega e pode pegar esse aluno para fazer a demonstração. Então vamos falar um pouco, né, da observação desses modelos treinados. Tá? A visão ela é
fundamental na aprendizagem de qualquer tipo de habilidade, né? Uma das principais meios da gente captar informação no ambiente é através da visão. Então, um princípio básico que vai orientar, né, para a demonstração de habilidades justamente o desempenho correto da habilidade pelo instrutor. Então, é o que eu volta àquela fala lá que eu disse lá atrás, né? O professor ele tem que ser minimamente competente para estar demonstrando a atividade. Ou então ele tem que pegar, né, um exemplo de alguém que tenha competência para estar demonstrando, né, a habilidade. A utilização do modelo treinado vai levar o aprendiz a um desempenho melhor do que a utilização de modelos não treinados. Isso são pesquisas que têm sido feitas, né, e que têm comprovado que quando se observa um modelo treinado, a questão do desempenho melhora, né, em relação a quando se observa um modelo não treinado. Por que demonstrações mais precisas levariam a um aprendizado melhor? Então, qual seria a explicação mais lógica para isso, né? Porque, além do aprendiz captar as informações da coordenação, ou seja, da movimentação, né, que aquela pessoa que está demonstrando está fazendo, né, ele vai perceber as estratégias que esse demonstrador, esse habilidoso, está utilizando, né, para resolver os problemas que ele vai encontrar no desempenho dessa habilidade, né, no desempenho dos movimentos. Então, além dele captar os movimentos, né, a parte de coordenação, ele também vai entender um pouco da estratégia que o modelo está utilizando. Ok? Normalmente, o observador ele vai tentar imitar, né, aquilo que o modelo de alto nível ele está tentando, ele está desempenhando. Então, quando o aprendiz vai colocar em prática, né, aquilo que ele observou, ele também vai estar imitando essas estratégias que o modelo de alto rendimento colocou em prática. Agora, vamos falar então sobre a observação de modelos não treinados. Tá? Os iniciantes eles podem ter benefícios na aprendizagem, mesmo observando demonstradores não treinados. A gente viu que quando se observa um demonstrador treinado, a aprendizagem é melhor, as pesquisas têm demonstrado isso. Mas mesmo quando se observa um não treinado, mesmo assim há aprendizado. Ok? Então, esse tipo de demonstração ele é eficiente apenas e tão somente se quem observa, né, e o modelo, eles estão assim no mesmo patamar, ou seja, eles são de um mesmo nível técnico, né, eles estão também ambos aprendendo a habilidade.